Queridos, nós estamos já há algumas semanas tratando sobre a restauração da personalidade, falando sobre a conquista da mente, e mostramos nas quartas-feiras anteriores que todos nós temos perdido oportunidades de alcançar mais, de ser mais feliz, de ser mais pleno, de ser mais bem-sucedido, por causa das feridas emocionais que nós temos, feridas essas que passaram a existir desde o ventre de nossa mãe. Alguns foram rejeitados no ventre, outros rejeitados depois que nasceram, outros rejeitados na primeira infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta, por aí vai. Isso é, a grande questão é, no momento em que nós fomos feridos nas nossas emoções, nós ficamos paralisados naquela área. Está claro isso? Se uma determinada área da sua emoção foi ferida na sua infância, a partir dali você está travado emocionalmente. Isso é uma questão muito séria. É por isso que a gente às vezes tem 40, 50, 60, 70 anos e nas emoções tem atitudes, comportamentos infantis. Por quê? Porque ficou paralisado lá atrás, lá naquela área, naquele momento da sua história. Muito bem, estou apenas lembrando até então algumas coisas que nós conversamos, ministramos nesses dias. Hoje falo um pouco sobre a passividade da mente. Bacana. Passividade da mente. Isso ocorre quando a pessoa deixa seus próprios poderes de pensar em inércia e recebe todo o pensamento que vem de fora ou que vem desse estado de passividade. Isso é, a pessoa acaba deixando de pensar por si. Ela para de pensar, de raciocinar. Se não usarmos nossa mente, nossa inteligência, ela também não será usada por Deus. Espíritos malignos tentarão controlar a nossa mente. Preste muita atenção nisso. Você pode perceber que toda pessoa com mente passiva é alvo mais fácil de Satanás. Porque o plano do diabo é nos manipular, é nos controlar. Até mesmo quando a gente fala da questão quando chega um momento em que uma pessoa passa a ser possessa de espíritos malignos, essas vozes tomam a personalidade da pessoa. Isso só acontece exatamente na mente de pessoas passivas. Às vezes o outro que não tem uma mente passiva, ele tem algum nível de domínio de Satanás e que precisa ser confrontado, rejeitado e expulso, confrontado espiritualmente. Mas o diabo não consegue tomar a personalidade da pessoa no sentido de falar através da boca daquela pessoa. Quem vai ministrar, o pastor, a pastora, o líder espiritual, ora, percebe os demônios, a presença deles, confronta, expulsa, mas não manifesta. Ok? Já aquele que luta com passividade, ele é mais fácil da sua mente ser controlada por esses espíritos malignos. Porém, importante dizer que o que nós chamamos de manifestação demoníaca, que é quando o demônio se manifesta na vida da pessoa, ela cai para o chão e rola de um lado para o outro, muda a voz e essas coisas todas, não é a principal, a mais importante ação do diabo. Porque quando isso acontece, já está revelado, a gente já sabe quem é que está agindo ali. Mas a maior ação do diabo não é essa, mas manipular, controlar, agir na vida da pessoa, levá-la a uma vida de tormento, de fracasso, e sem ela perceber que isto é ação
dos demônios. Estão entendendo isso? É um grande engano pensar-se que, para andarmos no Espírito, teremos que suprimir a mente, as emoções ou a vontade. Deus nos deu uma alma para que ela seja usada e não supressa. Isso aí, não aniquilada, deixada de lado. Nosso culto a Deus, nossa submissão à sua vontade é algo inteligente, racional, resultado de uma análise, uma resposta, uma escolha, uma decisão da nossa vontade. O propósito de Deus é que nossa alma seja restaurada e não suprimida. Deus não quer que nenhum de nós seja um robô. Deus quer que nós o sirvamos com inteligência. Isto é, com as nossas faculdades mentais funcionando perfeitamente. Amém? Se alguém seguir o caminho da não renovação da mente, da passividade, fatalmente estará exposta aos espíritos malignos. Os demônios gostariam de possuir todos os homens. Para tanto, trabalham na pessoa até que a sua mente fique passiva. O que resultará numa vontade igualmente passiva. Quando isso acontece, é fácil para eles infiltrar na mente da pessoa com pensamentos estranhos que ficam fora de controle. É por aí que começa um processo que termina em possessão maligna. Como eu disse anteriormente, é quando os demônios tomam a personalidade da pessoa. As vontades, os desejos, fala pela boca da pessoa. Características de influências malignas na mente das pessoas. Ouçam, os pensamentos de maus espíritos sempre invadem pelo lado de fora, entrando pela mente, isto é, ele vai mandando sugestões, pensamentos, é claro, nenhum deles são pensamentos bons, nenhum pensamento ministre amor, graça, nenhum pensamento que te valorize, que te torne importante. Não, essa não é obra do diabo. É preciso entender o que a Bíblia diz, que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Então a ação dele é sempre nesse sentido. É para te oprimir, é para te jogar para baixo, é te fazer com que você não exerça a plenitude daquilo que Deus separou para que você seja. Eu já falei para vocês, em um dos nossos encontros, que os cientistas comprovaram que os seres humanos usam apenas 10% da capacidade da mente deles. Se você se julga inteligente, eu acredito que seja mesmo, você ainda está usando só 10% da sua capacidade mental. Então, há muito que ser explorado, amém? Há muito que ser despertado, liberado na nossa mente. Isso é, Deus te fez com vastíssima inteligência. Deus te fez um ser de tão sábio, de tão precioso, tão nobre. Então, se nós não entendermos que nós podemos ser mais do que nós somos até agora, que nós podemos conquistar mais do que conquistamos até agora, que nós podemos ser mais felizes do que somos até agora, amém? Se nós não entendermos isso, o diabo vai estar trabalhando para que a gente seja menor do que é. Quantos entenderam? O negócio dele é te tornar uma pessoa passiva, uma pessoa sem poder de ação. Nós temos a capacidade de pensar, de refletir, de raciocinar. Escolhemos em que colocar nosso pensamento, sim ou não? Pena que às vezes a gente coloca o pensamento no que não deveria, né? Concentra atenção e esforços naquilo que não deveria. Esse é o laço maligno. Então, aqueles porém, isso é, os demônios, invadem pelo lado de fora com pensamentos fora da nossa escolha ou controle. E se esses pensamentos não forem imediatamente abortados, minarão nossa mente.
Quantos entenderam isso? Está claro? Qual é o ministério dele? Jesus disse. O diabo veio para quê? Matar, roubar e destruir. E aí Jesus completa dizendo, mas eu vim para que tenham vida. E aí ele dá uma ênfase. E vida em abundância. Uma vida plena ou plenitude de vida. Então, o diabo vai trabalhar e ele vai começar a jogar pensamento na sua mente, que você não tem valor, de que ninguém gosta de você, de que você não é importante, e ele começa a trabalhar isso, ele vai trabalhando isso. Está entendendo? Está claro? Que você não pode ser feliz, que nada dá certo na sua vida. E aí, já que, aí daqui a pouco ele começa a jogar uma conclusão, já que eu não valho nada, eu não sou importante, eu não mereço ser feliz, aí ele já põe dúvida no amor de Deus em relação a você. Deus não me ama, minha família não me ama, ó. É os que mais te amam e o diabo começa a inverter o negócio. Está claro? É assim ou não é? Sim ou não? Então, aí ele lança uma conclusão óbvia. Bem, se eu não valho nada, não tenho importância para ninguém, então, por que eu me valorizo? Como? Não, a pessoa não vai se valorizar. Ela vai fazer as piores escolhas. Ela vai se entregar para as drogas, ela vai se entregar para a prostituição, ela vai se entregar para adultério, para roubo, para tráfico, para tudo quanto é tipo de coisa perversas. Vocês estão entendendo? Sim ou não? É isso. Se esses pensamentos não forem abortados imediatamente, como é que eu faço? Quando Jesus foi levado ao monte para ser tentado, o diabo ficava ali colocando dúvidas, lançando propostas, laços para que ele caísse. Não é isso? E ele imediatamente contra-atacava com a palavra. Então, toda vez que vier um pensamento errado, um pensamento contrário àquilo que é bênção, por isso que Filipenses 4:8 diz, em que pensar? Em tudo que é puro, em tudo que é santo, em que tudo que é agradável, em tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, qualquer pensamento que venha à minha mente, eu tenho que passar por um filtro, de Filipenses 4. Isso que eu estou pensando é bom? Isso que eu estou pensando vai me promover? Isso que eu estou pensando vai me abençoar? Isso que eu estou pensando vai me levar a conquistas? Isso que eu estou pensando vai me tornar uma pessoa melhor? E vai fazer com que eu ame as pessoas e abençoe as pessoas? Vocês estão entendendo? Isso que eu estou pensando me afasta das pessoas que eu amo? Isso que eu estou pensando me afasta de Deus? Eu tenho que fazer essas perguntas. Então, se eu chego à conclusão que essas perguntas são incoerentes, que essas coisas que estão vindo à minha mente não são legais, não são bênção, o que eu tenho que fazer? Renunciá-las imediatamente. Quantos aqui estavam comendo uma goiaba e a hora que você dá uma dentada, a segunda dentada você morde num bicho? Descobre que ela tem um bicho. Quem já fez isso? O que você fez com a goiaba? Joga fora. Goiaba cheia de bicho, você vai comer? Então, a goiaba está cheia de bicho. Você joga fora. Vem um pensamento que não te promove, que não te abençoa e que não te torna melhor, o que faz? Fora, em nome de Jesus. E o que eu faço? Eu tenho que dizer, fora Satanás, em nome de Jesus. Eu rejeito esse pensamento. Amém? Está claro? Só que o diabo faz isso o tempo todo. E você tem que rejeitar o tempo todo. E você precisa ocupar
no lugar dessa coisa, esse espaço, essa entrada, esse direito que ele está tendo de atacar ali na sua mente, no seu pensamento, você tem que ocupar com a palavra de Deus. Ou nós aprendemos a memorizar a palavra de Deus e a meditar nela, ou nós não seremos vencedores de fato. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Isto é, eu vou tirar, deletar da minha mente, do meu HD, uma coisa ruim e vai ficar um espaço. E se eu não preencher com uma coisa boa, o que vai acontecer? A coisa ruim vai voltar. Por muitos anos quando era adolescente, eu extraí 2 dentes aqui, desse lado. E aí, eu fiquei a vida toda mastigando do lado de cá. Ok? Uns 5 anos, talvez, que eu fiz o implante e coloquei os 2 dentes desse lado. Mas qual é a minha tendência? Mastigar aqui. Porque eu passei mais de 15, 20 anos mastigando só de um lado. Vocês estão entendendo isso? Então, na minha mente, formou uma teia neural de que não tinha, uma informação foi para o cérebro, de que não tinha dente desse lado, 2 dentes. Depois eu implantei e tal, tudo bacaninha. Só que subiu essa informação. É a mesma coisa, você já viu falar de pessoa que é amputada, amputou uma perna, por exemplo, e que tem uma guerra muito grande nos primeiros meses ou ano, para ela acostumar de que ela não tem mais a perna, e muitas ocasiões ela levantar e cair por achar que tem, porque na mente dela, ok? Tem um caminho neural ali, de que ali existe uma perna. Então tem todo um trabalho psicológico para deletar aquele caminho neural, formar uma outra informação, outro é chamado de caminho neural, uma rede neural, não é? Uma outra informação para entrar no lugar, para que a minha mente entenda de que a mente da pessoa entenda que ela não tem mais aquela perna. Vamos lá. A segunda característica a considerar é que os pensamentos de maus espíritos forçam, preste atenção que isso é uma dica muito preciosa. Espíritos forçam, empurram e coagem o homem a agir imediatamente. Me veio uma ideia aqui, uma coisa agora e tal, é de Deus. Se está te empurrando, te forçando, te coagindo, te impulsionando para agir imediatamente, não é de Deus. Eu estou falando algo muito sério. Quantos estão entendendo? Eu preciso aprender a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Não é tudo que sobe em minha mente, que vem em minha mente, que é de Deus. Pode ser uma informação que o diabo jogou. Está dando para vocês entenderem, gente? Nós vamos ficar com a mente passiva e não vamos captar essa verdade, não. Porque tem muita gente sendo enganada pelos demônios. Muita gente agindo, achando que é Deus e fazendo um monte de besteira. Eu vou repetir. A segunda característica da ação dos maus espíritos ou dos demônios é forçar e empurrar a pessoa a agir imediatamente. Por exemplo, suponhamos que alguém está em casa e de repente vem um impulso acompanhado de um pensamento: atire-se da janela. Todo mundo sabe que isso é do capeta, não sabe? Ou não? Mas só que quem suicida, não suicida achando que é o diabo que está mandando. Sabia? Ela acha que é a melhor decisão que ela está tomando.
Então, um tipo de pensamento desse para essa ação imediata. Pouco tempo, uma pessoa que passou uma crise muito grande há uns anos atrás, diz que um dia que ele estava com a família e viu uma carreta e ele jogou o carro dele na frente. Assim, imediatamente veio à mente, jogue seu carro. E ele jogou e Deus teve misericórdia, o cara da carreta tirou, porque senão matava todo mundo. Olha aí que doideira. Então, esse tipo de pensamento é pensamento de um espírito maligno, de um demônio suicida, que atua na área de suicídio. Se a pessoa tem a mente passiva, será levada a obedecer a tal impulso. Se, por exemplo, estamos numa reunião, preste atenção nisso, e o pastor está pregando e se levanta um crente e traz uma palavra fora da hora e diz, foi o Espírito que me obrigou a fazê-lo. Toda a igreja saiba, esse Espírito não é o de Deus. Isso pode acontecer com qualquer um, crente, líder, se não tomar cuidado, o diabo, se ele não entender isso que eu estou falando, ele pode cair no laço do diabo e nem tudo que vem à sua mente quer dizer que é de Deus, ainda que você esteja ali num momento de oração, ainda que você esteja num momento de culto, de celebração, qualquer coisa assim, numa reunião de oração, não é porque veio à minha mente um negócio às pressas assim, imediatamente tem que fazer, não sei o quê, que quer dizer que seja de Deus. Posso falar uma verdade para vocês? Tem de gente. O que tem de gente por aí afora, nas igrejas pentecostais, com um monte de meninices, de coisa da carne e sugestões malignas, e ele nem sabe, não é brincadeira. Deus usa pessoas para falar? Usa. Deus usa seus profetas e profetisas. Mas pode falar uma coisa para vocês muito séria? E muitas vezes também é culpa dos crentes. Às vezes quem tem o ministério de revelação, ele está numa reunião e todo mundo quer uma revelação. É ou não é? Sim ou não é? Aí às vezes Deus deu uma palavra ali, naquele culto, para uma ou duas pessoas. E não tinha para mais ninguém, mas todo mundo quer. E aí o profeta, para não cair em descrédito, faz o quê? Começa a dar as profetadas. Sério. E aí, o diabo pega essa meninice, gente, e pode começar a jogar um bocado de coisa, e a pessoa não tem nem ideia que aquilo está vindo do diabo. Não é que o irmão está manifestado e possuído pelos demônios, não. Vocês estão entendendo? São pensamentos que são lançados pelo lado de fora para dentro da mente. Amém, igreja? Deu para entender? Essa é uma revelação muito profunda que eu estou trazendo a vocês. Então guarde isso. Pensamentos que vêm da parte do diabo, eles forçam, empurram e coagem a pessoa a agir imediatamente. Está claro? Vamos lá. A terceira característica é que esses pensamentos que vêm do diabo confundem e paralisam a mente e fazem com que a pessoa já não pense de modo claro. Repito. Esses pensamentos que vêm da parte do diabo confundem e paralisam a mente e fazem com que a pessoa já não pense de modo claro. Confusão mental, branco na mente, um tal de deu branco na mente, é sintoma de influência estranha. Para não falar outra coisa. Tudo isso tem um objetivo: o controle da alma para dominá-lo sem problemas. Sabendo, no entanto, discernir esses sintomas, facilmente poderemos recusar tudo que vem de fora com o auxílio do Espírito Santo que habita dentro de nós, dê um glória a Deus, e um sólido conhecimento da palavra. Crente que não tem profundidade na palavra de Deus vai ser crente fraco espiritualmente. Facilmente enganado pelos demônios. Isso é muito sério que eu estou falando para vocês.
A estratégia de Satanás é o engano e passividade. A passividade da mente é o principal alvo de Satanás, a fim de dominar o homem para ele exercer esse domínio sobre a vida da pessoa. E para isso o diabo precisa de uma mente passiva, que se habitua a não raciocinar, filtrar o que ouve, pois assim acontecendo, tudo que é lançado fica na mente e consequentemente produzirá seu fruto. Alcançando o seu alvo, o diabo prende sua vítima pelo engano. O que é um engano? É uma convicção errada de qualquer coisa sem que a pessoa tenha a menor consciência de seu erro. Isto é, a pessoa acredita que aquilo que ela está pensando, aquilo que ela crê, aquilo que ela está fazendo está correto. Então ela está debaixo da influência de um engano. E é terrível porque a gente olha e sabe, mas a pessoa não admite, não aceita. Até mesmo certos ensinos bíblicos que são tão importantes como a rendição do nosso eu a Deus e a nossa morte em Cristo Jesus, a morte para o pecado, podem ser levados a extremos e degenerar em passividade da mente, da vontade e do corpo. Satanás quer uma pessoa, quer um homem, uma mulher passivo, escravizado à sua vontade, para que possa facilmente te manipular, enquanto Deus apela à nossa vontade e espera de nós uma rendição inteligente, uma decisão de obedecer de boa mente a sua palavra. As forças das trevas gostariam de transformar o homem, quando a Bíblia usa essa expressão homem, está se referindo ao homem, à mulher, o ser humano. O homem num autômato, isto é, uma máquina. Alguém passivamente dirigido por suas garras estranhas e invisíveis. Deus, porém, quer ver em você uma pessoa livre, inteligente. Você pode dar glória a Deus? Que coopera com Ele. Um ser que reflete a imagem de Deus, em pleno domínio de seus poderes, que não se deixa dominar por nenhuma força alheia à sua vontade. Sua própria rendição ao Criador é feita no pleno uso desses poderes. Sem uma clara compreensão dessas coisas, será fácil ao inimigo lançar-nos no engano. Vamos aos sinais de engano. Por que a gente precisa anotar? Porque ouvir uma vez só você não vai aprender. Simples assim. Sabia? E é por isso que as pessoas vão ficando a vida toda e elas não desenvolvem. Uma vez só na escola você ouviu uma matéria e se aprende? Não. Sinais de engano. Primeiro sinal de engano de Satanás. Atitude fanática. Toda pessoa extremista, você já sabe que tem um engano do diabo. A gente já sabe o final. Eu tenho quase 30 anos de ministério. Essa é uma estrada que eu lido bem há muito tempo. Isto é, não estou dizendo que eu sou o cara. Eu estou dizendo que a caminhada, os tantos anos, vão nos dando condições de entender. Deus vai nos dando discernimento. Toda atitude fanática, a gente sabe no que dá. O final não é bom. Um espírito fanático é o primeiro sinal de alerta. Ele se manifesta em muito entusiasmo e energia, mas fechado para raciocínio, duro, dogmático. Já viu que as pessoas assim, é 8 ou 80? Dogmáticos. Fanático. E tome porrada, cacete nos outros. Porque a pessoa se torna fanática. A mente, na verdade, está emburrecida. O espírito fanático é o que não consegue ver as coisas por um ângulo mais aberto.
Muitas vezes, desde a infância, a pessoa recebeu uma orientação e passa a vida toda sem questionar isso. Se ela ouvir algo diferente, fechará sua mente e logo a rejeitará. Estão entendendo? Fanatismo tem sido a causa de muita tragédia na história da igreja, de confrontos, de conflitos e até de mortes. Discussões acaloradas em volta de pontos de vista doutrinários, quando os interlocutores, isso é, aquele que fala em nome do outro, se agridem com palavras e fervem por dentro, são uma clara evidência desse espírito fanático. Hoje eu mandei nos grupos de WhatsApp, não mandei nas redes de transmissão que eu tenho, um flyerzinho, um cartazinho verde. Quem recebeu? Olha e vê se está aí e traga aqui que eu queria ler, porque o meu celular está ocupado ali. Eu queria te mostrar. Dê uma olhada. Eu mandei para as mulheres. Está aí? O que está escrito? Deixa eu ver se é isso. Lê para ela aí, Amanda. Lê alto. Deixa eu ver se é esse. Esse, me dê aqui, por favor. Obrigado. Olha só. Junto com o convite do culto, eu mandei esse. E olha, um assunto tão importante. Parabéns a você que veio. Mas o tanto de gente que podia estar aqui, que perdeu. Aguarde só um minutinho, por favor. Olha só. Todo excesso esconde uma falta. Camuflamos nossos buracos interiores comendo demais. Já viu gente que está ansiosa? E porque está ansiosa, ela começa a comer, comer, comer e comer. Aí. Bicho aqui. Sai. Agora travou. Vai, Amanda. Destrava esse trem, menino, aqui, para mim ficar com ele lendo aqui. Rápido. Oxi. Já contou a senha para todo mundo. Obrigado. Espera aí. Vamos lá. Camuflamos nossos buracos interiores, comendo demais, postando selfies demais. Toda vez que eu vejo mulher, e caras e bocas demais, e tal, e foto apertadinha, sensual, opa, tem problema. Até o celular berrou. Ô, senha poderosa essa. Muda ela, porque a gente... Tem que segurar na tela? Vamos lá. Competindo silenciosamente pelo melhor carro. Tem problema não. Tem ou não tem? Ou closet. Você já viu? Você sabia que tem mulher que ela se arranja não é por causa do marido, mas é por causa da outra? Não é porque ela está querendo a outra, não. É competição mesmo. É. Sabia? Você sabia que tem gente, que tem homem, que faz a melhor casa do bairro, não é porque ele queria dar a melhor casa para a família dele, mas é porque o outro amigo fez uma senhora casa e ele quer fazer uma melhor ainda. Sabia disso? Então vamos lá. Todo excesso esconde uma falta, ok? Está claro? Camuflamos nossos buracos interiores comendo demais, postando selfies demais, competindo silenciosamente pelo melhor carro ou closet, acumulando demais. Você já viu gente quando ele não está bem emocionalmente, o que ele faz? Vai para as compras. Sim ou não? Isso acontece com um bocado de vocês, vocês não prestam atenção. Quem tem consciência disso? Não está bem? Nós temos uma amiga na nossa família, quando ela não está bem, é a alegria das lojas. A bicha compra e compra. Exato. Sai, sujeita. Não é não. Não é não. Põe. Você já sabe a senha? Vamos lá. Controlando e patrulhando demais a vida alheia. Sim ou não?
controlando, patrulhando. Já viu gente quando começa a pegar muito no pé dos outros por determinadas áreas, coisas? Quase sempre é problema que ela mesma tem. Tem um buraco lá. Tem alguma coisa escondida na alma. Bebendo e fumando demais. Vamos lá. Cadê mais? Exercitando muito. Ou trabalhando demais. Reforçando as nossas próprias qualidades demais. A pessoa começa a falar muito de si. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso. Na verdade está revelando o quê? O que está revelando? Tem uma alma com problema de rejeição, com problema de estima, com necessidade de aparecer, de ser importante. Vou dar uma dica. Quando um casamento acaba, o jeito picou a bota no traseiro do outro. Aí o que a outra faz? Sai louca, desesperada para arrumar um novo amor. Para quê? Para provar que é amado, que é bonito, que é importante, que tem alguém. E às vezes a pessoa não está na hora de arrumar ninguém. Ela está na hora de curar a alma. Amém? Por isso que corre o risco do relacionamento seguinte dar errado. Porque era hora de curar a alma. Para depois entrar num outro relacionamento. Ou gastando demais. Digam, homens, misericórdia. Com coisa que eles... Mulherada hoje em dia que está cheia de dinheiro, pai. Então, mulherada, diga aí, esses homens gastando demais. O fanatismo religioso tem sido a causa de muita tragédia na história da igreja. Discussões acaloradas em volta de pontos de vista doutrinários, quando os interlocutores se agridem com palavras e fervem por dentro, são uma clara evidência desse espírito fanático. Há um zelo cego no fanático, o que o leva à briga e à intolerância. A mente sã pode ter pensamentos diferentes dos demais, mas não se deixa envolver por entusiasmos descontrolados. Está claro? O fanatismo é o responsável pelo legalismo religioso, bem como o tradicionalismo cego. Olhando para as páginas do Novo Testamento, vemos como ele mostrou suas garras algozes. Jesus foi constantemente afligido por esse fanatismo religioso, que era a influência dos demônios. Eles não conseguiam, o povo daquela época não conseguia ver em Jesus o Messias e se levantava para combatê-lo. Porque Jesus curava no sábado, os líderes religiosos se levantavam contra ele, acusando-o de quebrar a lei, quando Jesus quebrava apenas as tradições humanas. Outra coisa, preste atenção, outra área que revela enganos de Satanás, revelação e direção vindas através de uma mente passiva estão sujeitas ao engano. De novo, revelação e direção vindas através de uma mente passiva estão sujeitas ao engano. E aqui eu compartilho com vocês palavra da apóstola Valnice, para mim uma das maiores autoridades no Brasil e no mundo na área de guerra espiritual, de intercessão. E parte do nosso estudo é baseado no material dela, o livro Personalidades Restauradas. Vamos lá, ela diz assim, a palavra nos adverte, amados, não acreditem em todos os espíritos, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 de João 4:1. Para que possamos provar os espíritos, teremos que usar não só nossas faculdades espirituais, mas também nossas faculdades intelectuais, pois as impressões do Espírito são transmitidas à mente e compete-lhe analisá-las à luz da palavra escrita, o que exige uma mente ativa. Se isso não ocorre, todo tipo de engano não terá dificuldade de se infiltrar na nossa vida.
A pessoa pode receber uma direção que parece divina, mas não ser da parte de Deus. Há quem julgue que não se deve questionar aquilo que parece ser revelação e direção sobrenatural. Se ele recebe uma profecia de alguém, logo aceita. Isso está errado. Amém? Esse negócio é tão sério. Vou te dar uma dica. Por exemplo, imagine que você queira muito uma coisa. Queira muito uma coisa. Imagina. O diabo pode usar alguém para trazer uma palavra para você, para confirmar aquilo que você está querendo? Sim ou não? Sim. E porque eu recebi essa palavra, quer dizer que ela é de Deus? Então eu preciso provar os espíritos. Se aquilo que eu quero é compatível com a palavra de Deus, amém? Com tudo que é puro, com tudo que é santo, com tudo que é agradável, ok? Se está de acordo com a palavra de Deus, é bem-vindo. Mas eu não posso, e preste muita atenção nisso. Tome cuidado. Você não pode receber uma palavra só porque alguém disse que é uma palavra de Deus, você receber como palavra de Deus. A gente não precisa destratar ninguém, amém? Mas a gente pega a palavra e leva e coloca essa palavra em oração. Porque se Deus falou, se é de Deus, Ele vai usar outros instrumentos para confirmar aquela palavra na sua vida. Amém? Está claro? Acontece que isso é pecar contra o mandamento de provar os espíritos, quando a gente recebe e não prova. Todos os canais humanos, por mais usados que sejam por Deus, são imperfeitos e não se pode aceitar cegamente uma palavra sem prová-la. A Mariazinha, por mais santa que seja, 20 dias no monte orando, ela é ser humano e ela corre o risco de receber um engano de Satanás. Todos os sonhos, repito, todos os sonhos, visões, pensamentos, revelações e direções devem ser primeiro testados à luz da palavra escrita da Bíblia e convicções que Deus nos traz ao coração. Tudo quanto vem de Deus suporta o teste. Amém? Amém? Gideão testou? De tudo quanto é jeito, né? Não é verdade? Eu recebi no meu gabinete há uns 20 anos atrás, um homem e uma mulher, ele era pastor aqui na cidade, e eles se casaram, ela era viúva, uma viúva bem de vida, e ele era, do ponto de vista financeiro, lascado. Ele tinha vindo de outra cidade para cá, era pastor, apareceu aí, e infelizmente o povo aparece, e as pessoas recebem assim, como fosse a coisa mais gloriosa. Já viu isso? Às vezes eles deixam as suas congregações, onde eles conhecem a vida e o caráter dos seus líderes, que caminham com eles há anos com a vida aprovada. Aparece um outro de fora, cheio de revelação, cheio dos mistérios, o povo começa a largar aonde está e parte atrás sem não conhecer nada. Isso é um fato. E essa mulher, o casamento estava praticamente acabado e pouco tempo depois, de fato, acabou. E ela pediu uma amiga dela para levá-la para conversar comigo, ela era de outro ministério. E ela falou assim, eu casei por revelação. Eu falei, como é que é isso? Estou falando sério com vocês. Ela falou assim, 2 irmãs revelou para mim que era para me casar com ele. E o bicho feio, cabra feio, daqueles feitos assim a machado. E ela bonitinha. Eu virei e falei assim, a senhora quer dizer que a senhora casou com esse homem sem sentir nada por ele? Olhar assim, não mexer contigo em nada. Ela, absolutamente nada.
Aí ela disse assim: nós somos incompatíveis em tudo. Você está entendendo o que é em tudo? Nem a cama sobrava. Incompatível em tudo. Cultura, maneira de pensar, de ver a vida, em tudo. E ele ainda tinha o ministério do galo. O galo é bicho rápido. Eu fiquei escandalizado. Falei, meu Deus do céu. Como é que uma pessoa casa com outra porque diz que a irmã fulana revelou que era de Deus, que era para casar com quem ela não tinha a menor afinidade? Separaram. Esse caba depois foi morar com outra mulher, continuou dirigindo igreja, já passou por várias e continua à frente da igreja. Acho que morreu há pouco tempo atrás. Então, olha o que a apóstola Valnice diz. E estou trazendo a fala dela, porque talvez você olhe assim, você vê que assim, mas o apóstolo não é assim, não é muito pentecostal, não é muito labareda, não é muito fogo, não, e tal. Então eu estou trazendo com muito mais autoridade do que eu, para falar. Todos os sonhos, visões, pensamentos, revelações e direções devem ser primeiro testados à luz da palavra escrita e as convicções que Deus nos traz ao coração. Tudo quanto vem de Deus suporta o teste. Para a gente concluir. O mau entendimento da verdade é outro engano de Satanás. É outro sintoma de engano produzido pela passividade da mente. A pessoa ouve uma mensagem e isola uma frase de todo o contexto, sem um esforço intelectual de analisá-la. Então, isto é, ela tira conclusões diferentes. Você está dizendo uma coisa, mas ela está entendendo outra. Você já viu isso? Muito, muito. Pode ocorrer ainda, até mesmo com a leitura da Bíblia. A Bíblia está dizendo uma coisa, mas você está entendendo outra. Pode ocorrer ainda que ouça certos chavões ou ensinos baseados em apenas uma parte da verdade, ou por falta do uso da análise à luz de toda a revelação bíblica, a pessoa sucumbe ao erro. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Sou mais do que vencedor. Romanos 8:37. Engano. Qual é o engano? Não terei lutas nem dificuldades. É isso que a Bíblia está dizendo? Qual é a verdade? Toda vitória implica necessariamente na existência de uma luta que lhe precedeu. Se venço, é porque lutei. Sei que a luta virá, mas não temo, porque no meio dela Cristo me dará a vitória. Amém? Outra palavra que as pessoas levam para o engano. Eu tenho a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Qual é o engano? Eu não devo ter a minha própria mente. Esse é o engano. Qual é a verdade? Ninguém tem automaticamente a mente de Cristo. Ela é residente no cristão, porque o Espírito Santo habita nele, mas isso não retira a mente do cristão e a transforma na mente de Cristo. Amém? Outra palavra, Deus me falou. Qual é o engano? Eu sou liderado pelo Espírito, logo não preciso da mente. Qual é a verdade? Na palavra Deus me falou. Deus fala através do meu espírito e minha mente deve estar em linha com meu espírito e entender o que Deus está falando. Amém? Está claro? Fique em pé, por favor. Próxima semana, a gente dá
sequência e vamos falar de sintomas da passividade da mente. Põe a mão na sua cabeça. Diga: minha mente não é depósito para o lixo de Satanás. Renová-la-ei com a palavra de Deus. Eu, em nome de Jesus, peço que o Espírito Santo me acompanhe agora nesta oração. Eu declaro o sangue de Jesus sobre a minha mente e entre a minha vida, e Satanás, em nome de Jesus, está o sangue de Jesus. Em nome de Jesus, expulso da minha mente toda passividade, toda postura, ação ou falta de ação e reação que não está de acordo com a palavra de Deus. Em nome de Jesus, declaro a minha dependência de Deus. E em nome de Jesus, levanto barreira, tomo posse do capacete da salvação. Declaro a minha mente coberta pelo sangue de Jesus. Rejeito todo pensamento e todo sentimento lançado por Satanás na minha mente, que me leva à opressão, ao medo, à derrota, à rejeição e qualquer outra atitude. E em nome de Jesus, da mesma forma, eu declaro que assumo responsabilidade por meus pensamentos. Não aceito ter uma mente passiva, que não questiona, que não pensa, que não exercita, que não raciocina com inteligência. Em nome de Jesus. E eu me abro à palavra de Deus, ao Espírito Santo de Deus. Rejeito da minha vida todo fanatismo, em nome de Jesus, todo pensamento que me leva a distanciar da verdade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro a minha mente rendida ao conhecimento da palavra de Deus, ao senhorio de Jesus na minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro que toda ação de engano que me leva a deturpar aquilo que é falado, em nome de Jesus, aquilo e também toda ação que me leva a torcer a palavra de Deus, eu rejeito na minha vida, em nome de Jesus. E declaro que também não terei uma mente passiva para aceitar qualquer palavra que alguém diz que é de Deus e eu ficar calado, sem buscar a luz da palavra de Deus, se é verdade ou não. Em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, toma minha vida em tuas mãos. Manifesta a tua glória na minha vida. Eu quero ter a mente de Cristo, uma mente moldada à tua palavra, aos teus propósitos. Em nome do Senhor Jesus, enche meu coração, enche a minha mente da tua graça e do teu Espírito, e enche de amor pela tua palavra, pela leitura e meditação da tua palavra. Em nome de Jesus, tira todo o excesso da minha vida, em nome de Jesus. Eu não preciso
exagerar em nada. Eu não preciso me amostrar, estar me expondo, tentando mostrar que estou bem e que sou feliz. E na verdade, uma ação como esta está dizendo exatamente o contrário, que eu não estou bem e que eu não sou feliz. Ajuda-me a andar na tua presença com a mente sã, uma mente inteligente, e eu quero que o Senhor me ajude a expandir a minha mente, para que eu possa explorar muito mais conhecimento, além dos 10% que cientificamente eu ocupo a minha mente. Eu quero, em nome de Jesus, ser muito melhor, em nome de Jesus, e glorificar ao teu nome com a minha vida. E em nome de Jesus, eu declaro toda prisão na minha mente, declaro por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo engano de Satanás, fora. Solta a sua mão, diga: fora, agora, da minha vida, da minha mente, das minhas emoções, ou dos meus sentimentos, em nome de Jesus. Agora põe a mão na cabeça dizendo: Senhor Jesus, enche agora a minha mente com tudo que é puro, com tudo que é santo, com tudo que é agradável, com tudo que te honra, com tudo que te glorifica. Enche a minha mente de tudo aquilo que é de paz, em nome de Jesus. Espírito Santo, és bem-vindo. Submeto a minha mente, a minha vontade, as minhas emoções ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, glorifica Jesus. Te abençoe. Deus te conduza em vitória, em nome de Jesus. Vá em paz.